Muito bem, vamos hoje abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Nós vamos falar hoje sobre a experiência que um homem ilustre da Bíblia chamado Filipe. Um grande evangelista, Filipe, um homem usado por Deus, e um trecho bem conhecido que, pessoalmente, eu acho esse trecho muito edificante, muito esclarecedor, inclusive, acerca das experiências que no passado, no Novo Testamento, pessoas tiveram com Deus. E são experiências que eu procuro, algumas delas eu tenho vivido, estou vivendo dentro desse ministério da OC. Inclusive hoje eu vou estar compartilhando algumas delas. E minha vontade, obviamente, é fazer com que se desperte em você o desejo de você experimentá-las também, em nome de Jesus Cristo. Filipe e o etíope. Vocês podem se perguntar quem é esse etíope? Nós vamos descobrir agora em Atos 8, 26. Diz assim a palavra: um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gazá. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Que tremendo, né, meus queridos? Então, nós estamos frente a um trecho de uma experiência sobrenatural de um homem chamado Filipe, já usado por Deus em várias ocasiões, um evangelista já acostumado a pregar para a multidão. E, de repente, Deus ele interrompe o curso daquilo que Filipe estava fazendo para lhe dar uma direção. Apareceu um anjo do Senhor para Filipe. Às vezes nós pensamos, mas espera aí, isso aconteceu sim com Abraão, isso aconteceu com Isaac, Jacó teve suas experiências com anjo, lembra? Anjos descendo e subindo numa escada, né, de Jacó, e tantos outros tiveram experiências, né, inúmeras experiências com anjos do Senhor. E também nós vemos que no Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo, nós estudamos e entendemos que a geração, os primeiros cristãos viviam tanto no sobrenatural, que se tiveram experiências com anjos de Deus. Com anjos de Deus. Nós, quando falo nós, realmente eu estou falando de mim e do time, da liderança, da OC. Nós tivemos lindas experiências com Deus. Obviamente eu não vou lhe contar todos, mas eu senti por parte de Deus
contar algumas experiências, algumas diretivas. Inclusive, já tivemos experiências de anjos aparecendo e dando-nos algumas diretivas a fazer. E, obviamente, o certo, quando uma pessoa tem esse tipo de experiência, é jamais restringir o poder de Deus. Aprenda isso. Nunca, jamais restringe o poder de Deus. Porque Deus, ele vai se manifestando conforme ao tamanho da fé de você. Obviamente, se você não crê em anjo, é claro que Deus não vai lhe enviar um anjo para que vocês venham se assustar ou até mesmo trazer incredulidade. Mas a Bíblia fala que os anjos, obviamente, eles existem. Existem anjos caídos, que são anjos que nós chamamos hoje de demônio, né? Que isso é bem antigo, desde a queda de Lúcifer, quando houve uma grande batalha lá no céu e Lúcifer, que era um anjo que propagava a luz, por isso se chamava Lúcifer, ele conseguiu influenciar 1/3 dos anjos do Senhor, quando havia um só reino, que era o reino dos céus, cujo Jesus já era rei. E Lúcifer fez com que o orgulho entrasse dentro do seu coração e desejou o assento de Jesus. Ele ficou com ciúme. Ele quis se assentar, na verdade, no assento do próprio Jesus. E ali houve uma grande guerra. Satanás, com seu poder de persuasão, conseguiu persuadir 1/3 dos anjos e assim, por causa disso, Deus os expulsou do seu reino. 1/3. E quando os expulsou, se tornaram demônios. Perderam sua beleza, sua formosura e se tornaram seres espirituais que já foram julgados, com certeza, porque serão lançados no lago de fogo, mas até o dia de hoje, infelizmente, operam e usam pessoas, usam situações para oprimir e trazer o reino deles aqui na terra. Por isso que há uma grande batalha, uma grande guerra. Mas os anjos do Senhor, eles trabalham também e eles guerreiam em favor do quê? Do reino dos céus. Ou seja, os anjos do Senhor, eles apenas trabalham para um só contexto. O contexto quando o reino de Deus vem e se manifesta por meio do Filho Jesus Cristo. Por meio da sua palavra, do conhecimento que a palavra de Deus proporciona. Então, os anjos existem e trabalham para os que vivem para Deus. Escuta, os anjos apenas trabalham para aqueles que vivem para Deus. Os que não vivem para Deus, os anjos não trabalham. Eu me lembro quando eu estava no engano no passado, né, sem conhecer a palavra de Deus, lá em Miami, onde eu morava, eu consultava uma bruxa, né, que consultava os espíritos, né, e um dia desse ela me falou para ir lá numa loja para comprar um anjo, né, e consultar o anjo e colocar uma vela e consultar o anjo para lhe pedir. E até mesmo deu o nome dele. Por engano, meus queridos, vocês não devem consultar anjo nenhum. Cuidado, vocês não podem consultar anjo nenhum. Isso é muito sério. E todo
todo anjo do Senhor deve ser colocado à prova. Por quê? Porque Satanás e seus demônios são muito espertos no engano e podem se fazer de anjo de luz. Então, eu posso falar de experiências pessoais, mas vocês devem entender primeiro que Satanás engana com esse tipo de experiências. Com esse tipo de experiência. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus, sejam apóstolos, ou Filipe, ou muitos outros, houve-se experiências de manifestação onde os anjos se revelam para trazer uma mensagem por parte de Deus. Porém, vocês devem ter cuidado. Já falei isso muitas vezes. Por quê? Porque há muitas pessoas que já tiveram experiências com anjos. O próprio Maomé, que formou uma religião, ele teve uma experiência com anjo. Mas que tipo de anjo era? Obviamente que era um demônio, que trouxe confusão. Mas vocês que querem a verdade, vocês devem ser dirigidos pela verdade. Há um meio de vocês jamais serem enganados pelos espíritos. Quando você coloca à prova, o espírito. Todo anjo deve ser colocado à prova. E todas as experiências que nesse Ministério da OS tivemos com anjo, eles foram colocados à prova. E se você diz para ele, vocês creem que Jesus Cristo se fez carne? É o verbo que se fez carne? Morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Se ele fala assim, então é do Senhor. Porque se for demônio, ele jamais poderá dizer isso. Está nas Escrituras. Isso é uma dica para todos aqueles que querem entender e entrar no sobrenatural. Bom, então, mas eu lhes dou nesta noite algumas recomendações sobre isso. Não procurem essas experiências pela curiosidade de ver anjos. Há pessoas que são tão curiosas que querem ver anjos. Queridos, preocupem-se primeiro a andar em santidade. Porque quem decidir tais tipos de experiências é Deus, não é você. Filipe não procurou ver anjos para executar aquilo que Deus lhe pedia para fazer, para evangelizar um eunuco. Não. Filipe andava em santidade. Era um homem, um soldado de Cristo, que queria fazer e cumprir a vontade de Deus. E aí, todos vocês devem se satisfazer com a porção que Deus lhe dá. Se Deus lhe proporciona isso, amém, glória a Deus. Se não, não coloca nas suas orações, Senhor, eu quero ver anjos. Cuidado, porque isso está errado. A curiosidade, e principalmente pessoas que ainda têm pendência diante de Deus, que se acham no direito de pedir experiências que eles não são capazes de enfrentar. Então, comece humildemente. Se é possível, nós temos experiência assim. Porém, não pede isso a Deus. Não procure essas experiências. Deixa acontecer. E se Deus permitir, para aumentar a sua fé, porque são experiências que aumentam a fé, né, queridos? Isso é muito bonito. Ou para lhe mostrar o que vocês devem fazer. Então, eis-me aqui, Senhor. Segundo, segunda coisa, jamais consultem anjos. E jamais invoquem anjos. Todos que invocam anjos estão fazendo algo contra a palavra de Deus. Vocês não podem invocar anjos. Porque os anjos, eles são mandados pelo próprio Senhor. A palavra diz, e eu vou falar justamente o versículo, em favor de um santo que clama a Deus. E os anjos, eles não intervêm por si mesmos.
mas sempre porque receberam um comando por parte de Deus para fazê-lo. A hora que fala em Salmos 91, 11, diz assim: Deus mandará que os anjos dele cuidem de você. E ele, amém? Para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Glória a Deus. Então, isso é um fato. Bom, outra coisa que eu quero falar aqui é a experiência com o Espírito Santo de Filipe. Primeira experiência de Filipe com o eunuco. Um anjo lhe diz aonde deveria ir. Mostrou, apontou a direção. Anjos de Deus. Segunda experiência, a experiência que ele teve com o Espírito Santo. Olha que diz a palavra. O Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Experiência com o Espírito Santo. Então, Filipe ele teve outra experiência que confirmava aquilo que precisava fazer por parte de Deus. Aquela de ouvir a voz do Espírito Santo. Uma voz inconfundível. Há tantas saladas por aí de pessoas que Deus me diz quando Deus não diz. É vergonhoso, principalmente nessa nação mística, acostumada a inventar profecias e rolo e chave. E eis que te digo, isso é pecado. Isso é quebra de um dos 10 mandamentos. Porque a Bíblia diz, não usarás o nome do Senhor em vão. Quando assim diz o Senhor, tem que ser do Senhor. Então, quando Deus fala por meio do seu Espírito, é inconfundível. É inconfundível. Não há dúvida quando Deus fala no Espírito do homem. Eu gostaria de lhe contar uma experiência que eu teve justamente em relação a ouvir a voz de Deus. Os meus discípulos sabem que eu não sou muito de falar sobre isso, né? E de esbanjar certas coisas, porque cabe a mim, né? Guardar a minha intimidade com Deus, né? Mas eu gostaria de lhe contar uma experiência que inclusive eu contei na festa dos tabernáculos para meus discípulos, quando nós tivemos umas semanas atrás. Há mais de um ano atrás, a voz inconfundível do Senhor veio a mim e o Senhor diz assim: no próximo ano, tu irás para Jerusalém e comprarás utensílios para a ceia. E serão utensílios de prata, assim diz o Senhor para mim, e o comprará de um homem chamado Yoram. Yoram era um nome que eu nunca obviamente tinha ouvido, era um judeu. E um ano atrás, antes de ir para Jerusalém, o Senhor tinha me avisado. Passou um ano, né? E quando fui a Jerusalém, isso foi na minha última viagem, eu fiquei 5 dias lá. E uns 2 dias antes de voltar para o Brasil, ali o Senhor, a voz do Senhor, o Espírito Santo, veio a mim e diz assim: anota o endereço. Anota o endereço que eu vou te dar, porque nesse endereço tu encontrarás um homem que eu cheguei a te falar, que se chama Yoram. Aí nós anotamos o endereço, né? Eu anotei o endereço em Jerusalém, e ali
já estava preparado para comprar aquilo que Deus queria que eu comprasse. Eu já sabia que havia algo com esse homem. Nós tínhamos uma pessoa lá que cuida de nós, que são pessoas queridas lá, e ali eles nos levaram nesse endereço. Quando eu cheguei nesse endereço, naquela loja, aí eu perguntei, em inglês, né? Tem algum Yoram por aí? Eu disse, sim, só um momento, era o dono da loja. E Yoram chega, eu falei, o senhor é Yoram? Eu falei, sim. Ele me olhou, tá? E eu falei assim, bom, meu nome é Cris e Deus me levou até você para que eu comprasse utensílio para a ceia do Senhor. O homem começou a tremer. Ele diz assim, mas como você sabe o meu nome? E como assim o Senhor o levou até aqui? E eu falei assim, você crê no eterno? E ele todo tremendo, diz assim, eu creio sim. Mas ele diz assim, mas quem é você? Eu falei, Yoram, a única coisa que Deus me mandou até você é que eu compre aquilo que era necessário comprar. E além disso, Deus me mandou de ir todos os anos comprar na sua loja. Aquele homem, ele tremia igual uma vara quando há vento, né? Ele estava todo tremendo, não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, chocado pela experiência. Eu comprei os utensílios, aquilo que deveria comprar, e olhei para os olhos dele e falei, Yoram, no próximo ano, você vai me ver mais uma vez. E, bom, eu lhe contarei o próximo episódio, né, se Deus permitir, daquilo que vai acontecer mais à frente. Mas, por que eu estou lhe contando essa experiência? Porque Deus fala, meus queridos. E quando Deus fala, as experiências, elas são claras. Não existe invenção. Assim como eu estou falando com você. Você tem dúvida daquilo que eu estou falando agora? Está sendo claro ou não? Sim, claro que claro. Mas quando Deus fala, é tão claro como eu estou falando com você. Então, eu quero ensinar para todos a serem pessoas maduras e ter cuidado com muita religiosidade de pessoas que confundem a voz do seu coração com o desejo até mesmo que elas têm de querer ouvir Deus, e como elas não ouvem Deus, inventam experiências pela força e poder da sua imaginação. E isso é grave pecado que Deus chama de falso profeta. E essas pessoas terão grande correção no dia do julgamento. Devemos ser honestos com as experiências que nós temos, meus amados. Essa experiência de Yoram que eu tive recentemente, eu digo, Deus para uma vida é capaz de mover céus e terra para alcançar uma pessoa, seja na estrada aonde essa carruagem passava do eunuco, Deus mandou Filipe para alcançar essa pessoa. Com precisão, com direção. E eu sei que Deus tem um grande projeto, um grande plano de revelar-se para Yoram. E é possível se termos experiências como a igreja primitiva, como Filipe teve. Nós podemos ter. Nós podemos e nós devemos desejar, mas para isso é necessário viver o ensinamento da igreja primitiva. Porque as experiências sobrenaturais,
é o reflexo de uma vida e de uma base sólida que as Escrituras podem nos proporcionar nas nossas vidas. Então, Deus, Ele é um Deus que planeja no amanhã aquilo que não conseguimos enxergar hoje. Ele é maravilhoso e poderoso. Pois Filipe, nessa experiência, era um evangelista dotado com muitos dons maravilhosos, acostumado a pregar para multidões que se admiravam diante do poder de Deus. Pois naquele dia, um anjo do Senhor foi mandado para interromper o curso dos planos que Filipe planejava fazer. Mas dessa vez, a direção não era para a multidão, mas sim para um só. Um etíope, um eunuco, oficial importante da rainha. Quando li isso, eu me lembrei de Yoram. Que história, que experiência impactante é ver quando realmente Deus quer alcançar uma vida. Às vezes, você pode sentir que Deus o puxa para um caminho oposto daquele que você costuma frequentar. Um caminho oposto que você costuma frequentar. Pois há casos em que Deus irá intervir sobrenaturalmente para o expulsar do seu pequeno conforto, a fim de levá-lo aonde uma pessoa precisará de você. Pois após andar aproximadamente uns 85 quilômetros, porque é a distância que Filipe mais ou menos andou, né, de Jerusalém até a distância da carruagem onde estava o eunuco, né? Pois Filipe, ele encontra o eunuco, o que ele estava fazendo? Sentado na sua carruagem e lendo o livro de Isaías, do profeta Isaías. E ali o Espírito Santo o incentivou a aproximar-se do eunuco e a ouvir aquilo que estava lendo. Então, vamos reter aqui algumas lições importantes sobre isso. Olha só o que diz o Espírito Santo a Filipe. Aproxima-se dessa carruagem e acompanhe-a. Primeiro, guarda isso. Você precisa pessoalmente se aproximar dos outros antes de falar para eles de Jesus. Existe uma forma de você se aproximar e de falar de Jesus para as pessoas. Por exemplo, para Yoram, Deus não me falou outra coisa de fazer aquilo que eu tinha que fazer. Ou seja, Deus não me falou de falar, Jesus tem um plano para a sua vida. Muda de vida, arrependa-te. Não, há um tempo para todas as coisas. Era o tempo de Deus se introduzir através da minha vida. Como já lhe disse anteriormente, o próximo capítulo será a próxima vez que eu vou para Jerusalém. Mas há um tempo, é necessário que primeiro a pessoa se aproxime, conquiste a pessoa, conquiste a vida que Deus escolheu para um propósito. Então, por mais que deseja falar de Jesus Cristo para uma pessoa, para Yoram, o homem, no caso o homem em Jerusalém, Yoram, Deus quis apenas que me aproxime dele e me apresentasse, revelando apenas um pouco do Senhor. É isso que Deus quis fazer na minha vida. Pois há peixes que fisgam na hora. Que fisga na hora que você lança o anzol. E há outros peixes que demoram muito mais porque são desconfiáveis.
e precisam se sentir confiantes para morder a isca. Outros, eles vão cercar a isca e vão rodar em círculos sem jamais aceitar aquilo que você está dando para ele. Porém, quem escolhe o peixe é Deus. O verdadeiro evangelismo é lançar a rede aonde Deus diz lança. Isso é o verdadeiro evangelismo. Os que são da OSE, eu vou ensinar isso para você. A lançar a rede aonde Deus te diz lançar a rede. Porque muitos evangelizam muitas pessoas e essas pessoas, na verdade, não foram nem direcionados a receber pérolas que são a palavra de Deus, que muitos não valorizam. Aprende a lançar a rede quando Deus diz, e aqui, lança para a direita. Aprenda a lançar o anzol aonde Deus te diz, porque quando Pedro lançou seu anzol, quando Jesus diz, lança no mar da Galileia, e ali pescará um peixe, e encontrarás uma moeda dentro da boca do peixe, essa moeda será suficiente para você pagar seus impostos? Por quê? Porque foi debaixo da direção de Deus. O evangelismo verdadeiro é debaixo de direção. Para cada peixe, para cada yorã, para cada eunuco, há uma técnica, há um tamanho de isca, há um tamanho de anzol, há uma vara adequada, há uma rede adequada. E quando um homem dirigido pelo Espírito Santo, pois esse homem recebe instrução sobre quais táticas serão usadas para fisgar o peixe que o Senhor decidiu fisgar. Amém? Aprende isso. Em segundo lugar, sobre essa lição, devemos aprender a escutar as pessoas que Deus nos envia. Porque Filipe acompanhou a carruagem e ouvia o eunuco lendo Isaías. Você precisa ouvir as pessoas. Aprender a escutar as pessoas que Deus vos envia. Essas pessoas, elas podem sofrer de feridas que você deve descobrir. Ou carregar medos e traumas que ainda você não sabe, mas você pode descobrir quando elas falam. Como você quer falar com elas se você não descobre aquilo que está dentro do coração dela? É claro que Deus pode falar e revelar para as pessoas, mas se Deus não lhe revela, então procura ouvir essas pessoas. Não inventa coisa das coisas que não são, das coisas que não existem. Mas existem outras formas de descobrir. Ouvindo, deixa essa pessoa ler para você descobrir aquilo que você precisa fazer. Diz a palavra do Senhor. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Entende o que está lendo? Ou seja, esse eunuco era um homem que voltava de adorar o Senhor de Jerusalém. Ele tinha adorado, é um judeu que adorava o Senhor, né? E, obviamente, ele acreditava no eterno, mas não tinha revelação de Jesus Cristo, do Messias, né? E na presença de Deus, não na presença, na presença de Deus, o Senhor, ele sabia que esse eunuco queria conhecer a verdade. Mas ainda ninguém estava suficientemente perto do eunuco para lhe instruir sobre a palavra. Não tinha ninguém perto para lhe instruir acerca da palavra de Deus. Pois despertem
Despertem o interesse pela Bíblia dos que estão perto de vocês, meus amados. E se vocês notam que alguns se abrem pelo interesse de descobrir as Escrituras, então investe tempo para essa pessoa. Porque o que faz com que o homem merece atenção é quando você apresenta as Escrituras ou quando você desperta nessa pessoa o interesse de conhecer a verdade, para depois você ser um canal para instruir acerca da pessoa de Cristo. Pois Deus, Ele não mandaria Filipe caminhar tantos quilômetros para que pérola seja lançado aos porcos. Isso é claro. Então, saibam reconhecer os eunucos que estão ao seu redor. Às vezes o eunuco está dentro da sua casa. A pessoa que está a ponto de querer entrar pela porta estreita da salvação. Mas porque você é egoísta, porque muitos são egoístas e não tem tempo para seus filhos, não tem tempo de chamar filho, filha, senta aqui, vamos ler um primeiro capítulo da palavra de Deus. Não dá tempo. Não dá tempo, porque está muito envolvido no trabalho. Ou talvez o eunuco é a secretária que está na entrada da empresa no qual você trabalha. Mas sabe o que é? Você não se preocupa e você não quer ver o problema que ela tem. Por quê? Porque, afinal, você não se sensibiliza em se aproximar e querer entender qual é a sua função dentro dessa empresa. Saiba identificar os eunucos. Aproximem-se da carruagem daqueles que têm interesse em descobrir o caminho da verdade. Muitas das vezes, o sofrimento de uma pessoa e a dor e o trauma de uma pessoa é justamente a porta de entrada para apresentar a solução para essa pessoa realmente mudar de vida. Mas para isso, vocês devem despertar um interesse em se tornar uma pessoa, um homem, uma mulher que possa estender a mão para ajudar essa pessoa. Mas não entregais pérolas aos porcos. Pessoas que realmente não querem nada com nada. Saiba identificar eunucos. Amém? O egoísmo, a avareza, a religiosidade de muito faz com que as pessoas se desconectem depois de ouvir uma palavra dessa e não vivem no Espírito. Querem viver no Espírito apenas quando ouvem as palavras da OC. Não é assim não, meus queridos. Vocês têm que estar atentos a todas as oportunidades de que Deus vos dá. Gente, tantas palavras vocês estão recebendo. Há um cardápio tão maravilhoso dentro da OC, meus amados. Tão extraordinário. Quantas palavras vocês podem mandar para seu patrão daquilo que foi ministrado nessa OC e que está ainda no meu canal do YouTube? Palavras de cura interior, palavra de cura física, palavras sobre ensino da palavra, palavras sobre... Gente, o que temos estudado em um ano no livro de Gênesis e no livro dos Atos dos Apóstolos, mas tantas palavras extraordinárias. Meus queridos, é hora de começar a se preocupar pelos eunucos, pelos Yorã, que estão... Não é multidão que Deus está esperando, nem de mim e nem de você. São aqueles que estão ao seu alcance.
aqueles que estão a seu alcance. E se não estão a seu alcance, então é o próprio Deus que lhe capacitará e lhe dará diretivos para ir até lá e falar com essas pessoas. Amém? Vou continuar. Olha só o que diz, versículo 31. Ele respondeu, o eunuco, né? Como posso entender se alguém não me explicar? Olha isso, gente. Como eu posso entender o livro de Isaías se ninguém me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Essa pessoa ela tem que ganhar sua confiança. Para que Filipe suba, né, na carruagem desse homem de importância e que ganhou a confiança, meus queridos. Você tem que ganhar a confiança de uma pessoa. Às vezes você não vai conquistá-la num dia, mas procura ser um canal de bênçãos para ajudar essa pessoa. E introduz essa pessoa a ouvir os cultos da OCE, meus queridos. Vai devagar, mas faça a sua parte. Pois há mais pessoas do que vocês imaginem que estão precisando de ajuda para que vocês ensinem a entender a palavra do Senhor, a própria Bíblia. Vocês têm guardado esses estudos de terça-feira e sábado para você mesmo? Apenas para você mesmo? Ou vocês têm distribuído essas palavras maravilhosas para alguns eunucos que podem mudar sua vida? Há muitos eunucos que apenas esperam que vocês se aproximem deles para lhe ensinar acerca da Bíblia pelos estudos da OCE, meus amados. Por isso que Deus me levantou, com esse propósito. Pois se ainda você não é Filipe, então apenas compartilhe essa mensagem para os eunucos que estão ao seu redor, amados. Mas se você é Filipe, então ensinem para eles pela graça do Senhor. Ensine para essas pessoas. E no versículo 32 termina. E o eunuco estava lendo essa passagem das Escrituras. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou ao Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela mensagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Filipe, aliás, o eunuco estava lendo o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7 em adiante. E esse trecho relatava o próprio Jesus. Isaías estava falando de Jesus Cristo, do sofrimento de Jesus, daquilo que Jesus precisou passar, apresentando-se como uma ovelha que vai para o matador. Sem abrir a boca, o Senhor se entregou. E faz uma descrição de Jesus Cristo, revelando o Messias. A esse eunuco, Jesus decidiu se revelar por meio daquilo que esse homem estava lendo. Pois nessa noite eu quero lhe incentivar a você se preocupar por essas pessoas e não ser apenas uma pessoa que vai guardar essas pérolas que o Senhor está lhe dando. Nós não podemos ser egoístas.
Porque se Deus permitiu que vocês ouvem essas palavras, certamente é para que tu e tua casa sejam salvos. E que para que os eunucos que estão ao seu redor pudessem se beneficiar. Porque se houver um que comer das migalhas que caem dessa mesa, certamente essa pessoa poderá se salvar e se alimentar e amanhã se assentar nessa mesa. Oremos ao Senhor. Pai Celeste, eu lhe agradeço, porque bem sei que se é necessário, o Senhor move um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou um programa da OSCE, ou um estudo da OSCE, para fazer com que essa pessoa visualize pelo canal do YouTube ou pelo Facebook e diz: essa palavra me alcançou. Talvez você é esse Yorã. Talvez você é esse eunuco, essa pessoa que na estrada aonde você estava indo pela perdição de um caminho, que mesmo com todas as riquezas que estavam debaixo da guarda do senhorio desse homem responsável em cuidar dos tesouros da rainha, pois esse homem era pobre, cego e nu. Porque acima da rainha está um rei que possui todas as riquezas do universo, porque Ele é, tu, Senhor, é o maior tesouro que um homem pode ter. Com todas as riquezas, Senhor, que esse homem tinha e as responsabilidades que esse homem tinha dentro da posição que ocupava, esse homem precisou ter a revelação de quem tu eras. Oro para todos esses eunucos que tiveram a oportunidade de ouvir essas palavras e foram alcançados através da unção que esse programa libera para tocá-lo e alcançá-lo. Se em ti existe um desejo, um despertar de querer descobrir a verdade por meio desse livro sagrado que é a Palavra de Deus, eu sei que o Senhor, no qual eu falo, no qual eu invoco aqui, Jesus Cristo, poderá lhe ensinar, mandando um Filipe para lhe instruir acerca das Escrituras. Seja você sendo carregado numa carruagem, ou seja você sendo carregado por um camelo, ou até mesmo a pé. Pobre ou rico, importante ou pessoa desconhecida, por uma vida o Senhor move céu ou terra para lhe alcançar. Muito obrigado, Senhor, por permitir que essa pessoa que está me vendo seja alcançada hoje, em qualquer lugar do mundo. E essa pessoa certamente foi escolhida para ser instruída por um Filipe. Em nome de Jesus. E eu lhe agradeço. Amém.